Olá, bem-vindo a mais um culto online da Paz Church de Sintra. É tão bom que cada um de nós, na sua própria casa, na sala ou no quarto, mas todos juntos com um só propósito, podemos louvar ao Senhor, exaltar o seu nome e aprender um pouco mais acerca da sua palavra. Independentemente de como está, abra o seu coração. Utilize a Bíblia, tenha caderno e caneta, pode até estar com o seu copinho de café na mão, mas participe do culto. Não seja apenas alguém que está a ver o culto, mas seja alguém que se envolve no louvor. Cante, bate palmas, faça as suas orações, abra o seu coração para comer do banquete que o Senhor tem preparado para nós hoje. Vamos orar para iniciar este culto. Ó Senhor Jesus, muito obrigada porque podemos estar juntos como igreja a louvar-te, a exaltar-te, a aprender mais acerca de ti. Ó Senhor Jesus, que nós possamos abrir completamente o nosso coração para sermos enriquecidos pela Tua Palavra, transformados na nossa alma, alimentados no nosso espírito, fortalecidos na nossa fé. Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por cada um que está a ver este culto agora e que ele seja abençoado onde quer que esteja, que ele possa experimentar o maná que Tu tens para hoje, em nome de Jesus. Encher este lugar, nós queremos te adorar.
ti. Eu sou teu e tu és meu. Derrama a tua glória aqui. Eu quero mais e mais de ti. Eu sou teu e tu és meu. Derrama a tua glória aqui. Eu quero mais e mais de ti. Eu sou teu e tu és meu. Derrama a tua glória aqui. Eu quero mais e mais de ti. Eu sou teu e tu és Queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais de ti, Senhor. Que só se encontre a tua vida em nós. Que só se encontre a tua vida em nós. Que só se encontre a tua vida em nós. Tudo é teu, Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar.
teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Ó Senhor, tu tens toda a liberdade, Senhor, no nosso meio, para fazeres a tua vontade, Senhor. Ó Senhor Jesus, que a tua vontade seja vivida nas nossas vidas, todos os dias, todos os momentos, independentemente de em qualquer situação em que nós estivermos, Senhor, independentemente do que esteja a acontecer, Senhor. Ó Senhor Jesus, que a tua vontade seja uma busca constante das nossas vidas, que nós não queiramos mais fazer a nossa vontade, mas que nós desejemos cada vez mais e mais fazer a tua vontade. Muda as coisas de lugar na nossa vida, transforma o nosso interior, transforma a nossa mente, muda a nossa alma. Ó Senhor Jesus, para que os nossos alvos, os nossos projetos, os nossos sonhos sejam entregues nas tuas mãos, e para que nós possamos cada vez mais e mais viver os teus sonhos, os teus alvos, os teus projetos, a tua vontade nas nossas vidas. Derrama a tua glória sobre nós, que nós possamos estar cheios da tua presença. Intimidade contigo é o que nós queremos, é o que nós desejamos, Pai. Ó Senhor Jesus, faz a tua vontade em nós. Espírito Santo, nós declaramos: tu tens liberdade nas nossas vidas, Senhor. Tu tens liberdade nas nossas vidas.
É tão bom podermos louvar a Deus juntos. E há muitas coisas que nós continuamos a fazer todas as semanas para, como igreja, continuarmos ativos e a fortalecer-nos uns aos outros na fé. Continuamos a ter os nossos life groups, agora através do Zoom e do WhatsApp. Todas as terças-feiras, a partir das 7 da tarde, temos Bíblia em ação no Instagram, Homens versus Mulheres, para ver quem é que sabe mais de Bíblia, e tem sido super divertido. Todas as semanas nós podemos aprender a Bíblia, ao mesmo tempo em que nos divertimos. Esperamos por vocês no próximo live, terça-feira, às 7, no Instagram. Também todas as sextas-feiras, o nosso Tadel através do Zoom. Não perca treinamento avançado de líderes para todos nós. A partir das 8 horas estamos juntos. Todos os domingos, culto online. E não temos apenas este culto de celebração para adulto, mas as nossas crianças não foram esquecidas. Neste mesmo canal poderá encontrar histórias novas todas as semanas para os nossos Paz Kids. Veja com os seus filhos, com os seus netos, a palavra de Deus para eles. A partir de maio temos uma grande novidade para todos vocês que nos seguem. O nosso site vai ficar ativo. É mais um lugar onde nós podemos estar juntos a aprender e a ouvir da palavra de Deus. Todos os áudios dos cultos vão ficar ativos no site da Paz Church Sintra. No mês de abril, continuamos a dar cestas básicas, alimentos não perecíveis. Mas este mês queremos fazer diferente. Se você tem alguma oferta para dar, para ajudar pessoas que neste momento estão a passar por alguma dificuldade por causa da quarentena forçada que estamos todos, então faça a sua oferta também através do IBAN que está a passar no canal agora. E ao enviar via internet, coloque no descritivo Ação Social. Ou então envie-nos por WhatsApp a informação de que essa oferta é para Ação Social. É a mesma conta por onde nós continuamos a apoiar a nossa igreja através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Todos juntos nós vamos conseguir ultrapassar este tempo em que Deus também nos está a ensinar a nós sermos mais dependentes do seu Espírito, a confiarmos no grande e bom Deus que está a cuidar de nós. Que a sua casa, que a sua família continue a viver debaixo da bênção e da proteção do Senhor. É a nossa oração. E agora prepare-se, vamos ouvir a palavra do Senhor através do pastor Aguinaldo. Boa palavra! Olá, queridos irmãos, como é bom estar aqui, porque é uma forma que Deus proporcionou de nós estarmos juntos nesse dia tão especial, nesse culto especial. E eu sei que Deus vai fazer grandes coisas e vai falar muito conosco hoje. Tem falado comigo nessa palavra, eu sei que vai falar com você. Sabe, eu quero agradecer a todos, né? Recebi centenas de mensagens essa semana pelo meu aniversário. E assim, mensagens tão gostosas, tão edificantes, né? Que eu fiquei muito, muito lisonjeado. Muito obrigado por vocês serem esse povo tão maravilhoso. O povo Paz Church realmente é fantástico. Hoje, queridos, Deus estava a falar comigo esses dias e eu tenho orado muito sobre uma palavra, né, para compartilhar com os irmãos nesse dia. E Deus colocou esse tema no meu coração. Na realidade, eu escrevi toda a palavra e depois de ter escrito essa palavra, eu fiquei procurando qual o título que ia dar para ela. E depois de passar a cabeça no travesseiro a noite toda, eu acordei hoje de manhã e olhei para o Vitor e falei assim: o homem que Deus procura. Depois o Vitor fez essa imagem maravilhosa aí, né? Que vocês estão vendo aí, que é realmente
que tipo de pessoa que Deus procura, qual o tipo de homem que Ele está à procura. Deus, Ele tem um grande projeto para as nossas vidas, Ele tem um grande projeto para a sua vida, para a minha vida, para a vida da nossa igreja, e Ele está de olho, Ele está olhando e pensando assim, qual tipo de pessoa que eu posso usar. E eu comecei a pesquisar esses homens na Bíblia, e comecei a dar uma volta pela Bíblia, e o que eu percebi, que desde o início da criação, desde Gênesis capítulo 1, lá no verso 26, 27, 28, Deus cria o homem, projeta o homem, faz o homem, homem e mulher, tá? Aqui nós estamos generalizando, mas quando nós falamos homem, nós estamos falando homem e mulher. Deus faz o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Por quê? Sabe o que é? É que Deus queria expressar a sua glória na terra. E para expressar a sua glória na terra, Ele queria expressar a sua glória através do homem. Então, assim, é muito gostoso saber isso. Infelizmente, nós sabemos que depois o homem foi enganado e ele cometeu um erro, e esse erro que nós chamamos de pecado, e apesar desse pecado, o homem afastou de Deus. Deus, ele não podia compartilhar a sua glória sem ser tudo de acordo com estipulado no reino dos céus. Então o homem ficou afastado de Deus, e quando o homem ficou afastado de Deus, sabe, logo em seguida nós vemos Deus procurando formas e formas de restaurar esse relacionamento com o homem. Isso aconteceu em Jesus. Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e quando Jesus cumpriu tudo aquilo que Deus deu para ele vir aqui, a comunhão entre o homem e Deus, ela voltou a ter. Homem que aceita Jesus, que aceita essa obra de Jesus. Então, olhando para isso, desde que o homem se afastou de Deus, e ainda até hoje, que é isso que eu quero frisar, que ainda hoje, no dia de hoje, Deus continua à procura de homens que Ele possa transformar, que Ele possa preparar, que Ele possa equipar para esse homem expressar, levar a glória de Deus. Então esse é o grande questão hoje dessa palavra, que Deus está à procura de homens, que Ele possa trabalhar esse homem, que Ele possa equipar esse homem, que Ele possa transformar esse homem em detalhes. E aí eu, viajando pela Bíblia, andei dando um passeio pela Bíblia, a primeira coisa que eu perguntei para Deus é como que hoje nós mostraríamos a glória dele. Para mim, na minha perspectiva, é muito claro, sabe? Na minha perspectiva, por quê? Porque Deus, Ele sonha com uma humanidade, e essa humanidade é totalmente transformada por Ele, que o conheça, que venha se equipado por Ele. Então Deus sonha com a salvação de milhares de vidas. Então por isso que quando Jesus subiu aos céus, Ele nos deixou uma coisa chamada grande comissão. Essa grande comissão, que está lá em Mateus 18, 19, 20, Ele dizia para nós, ide e fazei discípulos. Ele falou, vai ganhar vidas. Sabe, eu lembro quando eu me converti, e a coisa que mais ficou no meu coração era como que eu pudesse levar esse evangelho e expressar esse evangelho, mas não um evangelho de religião, porque eu já conhecia a religião, mas era um evangelho que transforma vidas, e isso é que me dá sentido de viver. Então Deus mostrou isso para mim, Ele falou, ganha vidas e cuida bem delas, que inclusive é um lema da nossa igreja, pastores, né, que é ganhar vida e cuidar bem delas. E isso mexe muito comigo. Então, queridos, eu nessa viagem pela Bíblia, eu parei lá em Êxodo, capítulo 18, verso 21, e ali eu vi uma história tremenda. Eu vi ali o sogro de Moisés explicando para Moisés como que ele poderia melhorar o trabalho que Moisés estava fazendo para Deus. Moisés era um homem assim, muito rendido a Deus, muito apaixonado por Deus. Moisés ouviu o chamado dele lá na sarça ardente, ele estava lá cuidando lá das cabrinhas, das ovelhas do seu sogro, e ali de repente Moisés estava ali, e o que aconteceu? Deus falou com ele que ele deveria ir libertar o povo. Moisés cumpriu o chamado, vocês conhecem a história, né? Tirou o povo do Egito, mas chegou uma hora que Moisés estava ali julgando as situações do dia a dia do povo, e Moisés atendia um a um, e era milhares e milhares de pessoas. Quando o sogro dele viu isso, falou, Moisés,
Se você continuar assim, você não vai conseguir servir a Deus na qualidade que Deus espera de ti. Então o que o sogro Moisés fez? Ele deu um conselho a Moisés. Vamos ler. Êxodo capítulo 18, verso 21. Olha o conselho de Jetro, sogro de Moisés. Escolhe do meio do povo homens capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabelece-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Aqui nesse texto é algo maravilhoso. É Jetro orientando Moisés a escolher esses homens e dando as características dos tipos de homem que Deus anda à procura. Porque é esse tipo de homem, quando vemos eles trabalhando na Bíblia, que nós vamos ver o resultado de homens que Deus procura. E olha o que Deus procura. Primeiro, homens de verdade. O que é homens de verdade? Eu li várias traduções de Bíblia, mas assim tem algumas que eu achei muito interessante. Diz assim, homens capazes. Homens, o que é um homem capaz? Homem que se prepara para. Então, quando você vê o exército e você vê as guerras, essa rapaziada que vai para a guerra, esses que a gente vê, esses pilotos de jato, esses fuzileiros navais, eles não vão de qualquer jeito. Eles são treinados anos a fio para depois serem enviados para a guerra. Da mesma forma, nós precisamos ser treinados, ser capacitados para aquilo que Deus tem para nós. Então, homem que se prepara para. Agora, tem muitos homens de Deus hoje que têm se preparado de várias formas. E não é errado muitas coisas que eles fazem. Ler um livro secular não é errado, desde que ele venha te qualificar para a obra de Deus. Fazer uma universidade não é errado, desde que essa universidade depois venha servir para o reino de Deus. O problema é que muitas pessoas têm ido para a universidade, lido livros de autoajuda e outros tipos de livros, sabe? E depois querem aplicar esses livros sem consultar a ligação desses livros com a palavra de Deus. Então, por isso que Deus fala que homens de verdade é aqueles homens firmes, aqueles homens que não mudam a sua posição, que não mudam a sua convicção, homens que a sua convicção está na palavra de Deus. Irmãos, tudo se resume a essa palavra. Nós vamos para a linha da advocacia, todas as leis começam com base na palavra de Deus. Aonde você vai ver que a base está relacionada com a palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus diz sobre isso? O homem de verdade é que ele consulta a palavra, ele vive a palavra, ele mantém firme a palavra de Deus, ele não se desvia da palavra, então ele se capacita através da palavra. E nós lemos outros livros, como eu já falei, mas a nossa base, a nossa estrutura, a nossa vida, o tipo de homem que Deus escolhe é que tudo que ele decide tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Então, essa é a primeira característica. A segunda característica que ele fala aqui é homens tementes a Deus. O que é um homem temente? Se você for procurar sobre essa palavra, eles vão falar que é a pessoa devota. O que é um devoto? É uma pessoa consagrada, é uma pessoa que dedica a sua vida para, é uma pessoa que em tudo que faz, ele prioriza em tudo a Deus. Quando você é temente a Deus, você está falando que tudo na sua vida está acima de você, depende tudo de Deus. A sua vida depende de Deus, a sua família depende de Deus, o seu trabalho depende de Deus. Então você é temente, você não faz nada sem consultar a Deus. Hoje de manhã na nossa devocional, a minha filha Lídia, hoje era o dia dela, né, de dar a palavra na devocional, e mexeu muito comigo isso que ela falou, porque ela falou que estudou a vida de Davi. E quando ela estava estudando a vida de Davi, ela percebeu que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo falhas. Mas por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque em tudo, Davi consultava a Deus. Em tudo, Davi perguntava a Deus. Então, é assim que nós temos que ser. Você pergunta a Deus? Eu tenho um senhor que eu conheço, um pastor, que até para comprar roupa, ele pergunta, Deus, o senhor quer que eu compre ou não compro? O senhor quer que eu entre nessa loja ou o senhor quer que eu não entre?
sabe? É uma pessoa que caminha com Deus, que vive Deus, vai ver a vida de sucesso das pessoas. Muitas vezes é porque nelas está um coração que depende totalmente do Senhor Jesus, que depende totalmente de Deus, que trabalha ligada com o Espírito Santo, consultando o Espírito Santo. Deus foi tão tremendo que quando Jesus subiu aos céus, Ele nos deu o Espírito Santo para ser o nosso ajudador. E nós muitas vezes tentamos fazer sozinho. O homem temente a Deus não faz nada sem consultar a Deus, não faz nada se não estiver de acordo com a palavra de Deus. O homem de verdade, o homem temente a Deus, ele é devoto, ele é consagrado a Deus, ele prioriza em tudo as coisas de Deus, ele consulta a Deus. Tem mais uma coisa que fala nesse texto que é muito, muito interessante. Aborrece a avareza. Tem tradução que diz que aborrece a avareza. Agora, quando se fala de avareza, todo mundo só pensa em dinheiro. Irmãos, avareza não é, o homem avarento não é só sobre dinheiro. Você sabe qual que é a tradução, se você vai no profunda consciência dessa palavra, avareza? O homem que aborrece a avareza é o homem que é digno de confiança. É o homem que é inimigo de ganhos desonestos. É um homem que tem zelo pela integridade, tem zelo pela lealdade, tem zelo pela fidelidade. Esse é o tipo de homem que Deus procura. Deus procura um homem que é homem de verdade, firme nos seus propósitos. Deus procura um homem que é temente a Deus, que em tudo está consultando a Deus. Deus procura um homem que aborrece a avareza, que é digno de confiança, que é inimigo de ganhos desonestos. Deus, ele procura homens de verdade. Amém? Então, quando nós vemos nesse texto de Êxodo, que vemos essas características desse homem, isso me leva a refletir. E o que eu tenho pensado muito é que nós temos que estar preparados. Nós temos que ser encontrados. Se Deus procura, nós temos que ser encontrados por Deus, mas preparados para ser usados. Eu tenho certeza que eu estou falando para um grupo de pessoas fantásticas que querem ser usadas por Deus, que tem desejo de ser usadas por Deus, que ama a Deus. Eu sei que você que está ouvindo, você está olhando para isso e fala assim, eu quero ser usado por Deus. E Deus procura homens assim. Aliás, a Bíblia diz que Deus que te escolheu para você dar frutos, que frutos permanecem. Mas nós demonstramos os frutos em ações. E aqui ele diz o seguinte, aqui ele diz em 2 Timóteo, há uma coisa tremenda, maravilhosa aqui. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura isto sim, apresentar-se aprovado diante de Deus, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Paulo, ele está dizendo ao seu discípulo Timóteo, Timóteo, você tem que procurar apresentar a Deus aprovado. O que é aprovado? É quando você faz um teste. Quando você faz um teste para entrar na universidade, você tem que ter um mínimo de nota. Quando Deus te escolhe, você tem que ter um mínimo de aprovação para você estar na posição que Deus quer te colocar. Muitas vezes, irmãos, nós queremos estar em posições que nós não estamos preparados para isso. E Deus vem e fala assim, preciso que você se coloque na posição, está aprovado para. Isso é tremendo. E Paulo continua, Paulo fala para ele, olha, você tem que procurar ser aprovado diante de Deus, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, tanto na sua vida, no seu caráter, sabe, em tudo que rege a sua vida. Irmãos, põe isso, sabe, escreve no papelzinho, tudo que rege a sua vida, sabe, sua vida matrimonial, sua vida financeira, sabe, sua vida espiritual, sabe, e vê se você chegar diante de Deus, se Deus aprova isso. Eu não estou falando isso para julgar, eu estou falando isso para te despertar. Nós somos o exército de Deus nessa terra. Deus está querendo trazer um avivamento, e Ele vai trazer um avivamento, sabe? E eu quero participar desse avivamento, e eu quero levar você comigo, sabe? A ser daqueles homens conquistadores, daquelas mulheres conquistadoras, que quando chegar lá no céu, e você estiver entrando, Deus fala assim, entra serva, fiel, serva íntegra, sabe, olha para trás e vê as milhares de vidas que você está trazendo por causa do seu testemunho. Quando ele fala de você apresentar a Deus e não ter do que se envergonhar, é ter um testemunho de integridade em todas as áreas. Eu sei que nós todos estamos em aperfeiçoamento, mas esse é um processo, e eu estou só despertando o que Deus procura.
Aí quando a gente vê isso, a gente começa a correr atrás para melhorar, para se aperfeiçoar, para crescer, né? E isso é muito interessante. Eu achei interessante depois, ele diz que maneja corretamente, olha só, maneja corretamente a palavra de Deus. Então assim, irmãos, eu sei que muitas vezes há pessoas que negligenciam a leitura da palavra de Deus. Nesses tempos agora de quarentena, eu tenho pegado muito no pé dos irmãos, sabe? Reúna a sua família, leia a palavra de Deus junto, compartilhe a palavra. A Rita falou aqui há poucos tempos, eu tenho falado, lá em casa, nós temos disciplina de horário, e aconteceu uma coisa fantástica lá em casa esses dias, porque agora começou as aulas, e quando começassem as aulas, nós já estávamos partilhando entre nós o que seria a rotina, e que a rotina podia nos tirar da presença de Deus, que a rotina muitas vezes podia tirar aquilo que a gente está ganhando nesse tempo. E aí aconteceu uma coisa fantástica, eu preciso contar para os irmãos. As minhas filhas voltaram a ter aula presencial por computador, né, pela internet, aulas por internet. Então elas têm horário de aula, tem horário de aula que ela tem que ver na televisão, principalmente a Lídia, até mais que a Esther. E a Lídia, ela chegou para mim e falou: papai, amanhã e depois, eu acho que era segunda e quinta-feira, penso eu, né? Eu sei que era 2 dias na semana, que ela tinha que o horário da aula dela era o horário da nossa reunião de oração lá em casa. Então sabe o que ela veio me pedir? Pensa no coração de um pai feliz. Ela falou: pai, podemos começar mais cedo para que eu possa participar da nossa reunião de oração? Então, nós somos nós somos 6 lá em casa, conversamos todo mundo e falou: olha, amanhã vai ser 1 hora mais cedo, para que a Lídia possa participar. E hoje ela deu essa palavra fantástica lá no nosso meio. O que eu quero te dizer é isso, sabe? Você tem como organizar a sua agenda para que a palavra de Deus, para que Deus seja mais importante. Então assim, quando as pessoas me perguntam pela qualidade de vida que temos, relacional, no nosso casamento, na nossa família, e começa a perguntar como adquirir isso, por essa disciplina de pôr Deus em primeiro lugar. E aqui Paulo está falando para Timóteo, apresenta-se manejando a palavra corretamente. Então é um processo, nós unimos para cada vez mais aparecermos corretos diante de Deus. Uma coisa que eu achei muito legal é que quando eu li esse texto de Timóteo, falei, não, eu vou ler todo o capítulo, os capítulos anteriores, e eu li o capítulo 1, né, do verso 1 ao 5, no verso 5, e isso aqui mexeu comigo. Porque é o seguinte, olha o que ele fala. Quando ele olhou para Timóteo, Timóteo tinha referências. O que é referência? Ele já vinha de uma linhagem de pessoas que andavam com Deus, que buscavam a Deus. Olha que coisa linda, falou aqui, diz assim: da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida. Paulo está falando, eu sei que a sua fé, Timóteo, é não fingida, em que primeiro habitou em sua avó Lóide. Olha só, habitou na sua avó primeiro. Essa fé já vinha da sua avó Lóide. E em sua mãe Eunice. Olha que coisa linda. E depois ele ainda mostra a expectativa que ele tinha em Timóteo, que ele diz assim: e estou convencido de que também habita em ti. Que coisa maravilhosa. Então, Timóteo, a gente nota aqui que ele já veio de uma linhagem de cristãos, de pessoas que já serviam a Deus, que amavam a Deus, que buscavam a Deus, que tinha testemunho de Deus. E Paulo fala: olha, então você, Timóteo, agora procura-se apresentar diante de Deus, aprovado. É muito gostoso saber que você tem uma linhagem dessa. Mas eu tenho certeza que nem todos nós tínhamos essa linhagem. Eu não sei a sua história, eu sei a minha. Eu fui o primeiro cristão da minha casa, o primeiro a buscar Deus de verdade, sabe, a integrar totalmente a Deus. Muitos outros vieram depois, primos que hoje são pastores, sabe, irmãs que são convertidas e buscam a Deus, irmãs que hoje até estão com o Senhor, mas que converteram através do testemunho da nossa vida. Então assim, nós sabemos que muitos não tiveram a história de Timóteo. E aqui eu preciso que você entenda isso. Eu tenho certeza que quando você ouve um chamado, quando você ouve uma palavra dessa, quando você vê o que Deus sonha para ti, as coisas grandes que Ele quer fazer na sua vida, os projetos grandes que Ele coloca, aí você olha para si. Você vai no espelho e fala: ai meu Deus, ai meu Deus.
O que é essa expressão? Eu não sou capacitado, eu não estou qualificado, sabe, eu não consigo, essa tarefa que o Senhor tem para mim, ela parece tão grande, tão distante. Mas irmãos, eu quero que você veja pelo menos 2 exemplos que eu vou te dar agora. O primeiro é de Moisés. Êxodo capítulo 3, verso 11, é a resposta de Moisés, é o que ele falou aqui. Mas Deus apareceu para Moisés, lá na sarça ardente. Moisés estava lá cuidando das ovelhinhas do seu sogro, estava lá cuidando do sustento da sua família, estava naquela vida tranquila, sabe? E aí, Deus chega e fala para ele: Moisés, eu quero que você larga tudo agora. Eu quero que você vai voltar lá para o Egito. E vai chegar para o povo lá e vai falar que eu quero salvar o povo, quero libertar o povo. E Deus chama Moisés. E Moisés olha para Deus, vê Deus grande, vê aquele milagre, né? A sarça em fogo, mas não queimando. E Moisés fala para Deus assim: Deus, quem sou eu? Eu não sei nem falar. Então assim, ele falou assim: eu sou incapacitado para fazer essa tarefa. Mas olha que Deus usou tremendamente Moisés. Muitas vezes nós temos essa atitude. Outro para mim foi Gideão. Gideão estava lá, foi chamado para libertar o povo dos midianitas, que estava oprimindo a sua terra, o seu povo, a sua família. Ele estava até malhando o trigo às escondidas. E Deus chegou e apareceu para Gideão. E falou: Gideão, eu vim te buscar, né, para você ir libertar o seu povo, vencer os midianitas. Gideão falou: Deus, eu sou o menor da minha casa, o senhor não podia ter escolhido o outro? Dá uma olhada aí, Deus, para o lado, quem sabe tem o irmão do meu lado aqui, né? O Davi, o Vitor, sabe? Quem sabe aqui o Igor, não sei, Deus, vê aí, quem sabe o senhor acha outro aí que está mais capacitado do que eu. Mas Deus olhou para Gideão e chamou ele de homem valente. E Gideão foi usado por Deus para libertar o seu povo. Talvez você olhe para você assim, mas eu quero te dizer hoje que Deus não olha para você assim. Meu irmão, se você olha para as suas capacidades, se você olha para o seu conhecimento, porque tem pessoas que se baseiam a sua vida no seu conhecimento, se você olha para o seu passado e pelos problemas que você teve no passado, sabe, você vai sentir indigno da tarefa tão nobre que Deus tem para ti. Deus tem uma tarefa muito nobre para cada um de nós. Deus escolheu todos nós. Ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele sabe quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. Sabe, Ele conhece até os carecas. Sabe? Ele conhece detalhes das pessoas. E Deus escolhe você. E cada um tem a sua parcela de contribuição que Deus sonhou que você exercesse, tarefa que você exercesse, para que o sonho de Deus fosse cumprido na terra. Então, Ele escolheu você. Então, não olhe para você. Eu tenho algo aqui que eu quero que você preste atenção. Eu quero que é uma coisa maravilhosa. Deus falou comigo, foi muito, muito, muito top da galáxia. Foi tremendo, foi assim, sabe, é algo maravilhoso a gente ouvir isso de Deus. Eu quero que você saiba que Deus não olha para aquilo que você é hoje, nem para aquilo que você foi no passado, nem para aquilo que você é hoje, mas Ele olha para aquilo que Ele pode transformar você, em quem Ele pode transformar você, o tipo de pessoa que Ele pode transformar você. Você tem que olhar para Deus e para aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Deus transforma você e Ele te coloca em posição, e essa posição de, sabe, muitas vezes de liderança, muitas vezes, sabe, posição de liderança numa empresa, muitas vezes posição de destaque numa escola, posição de destaque no desporto. Deus coloca você, porque Deus tem um propósito. Olha só, Deus transforma você e te coloca na posição para a qual Ele te escolheu, para que o propósito dEle seja cumprido em você e através de você. E esse propósito é manifestar a glória de Deus. Esse propósito é manifestar a presença de Deus. Esse propósito é manifestar o próprio Deus. Ele escolheu você. E eu quero te dar alguns exemplos. Muito legal. Deus começou a falar comigo. Eu comecei a escrever. E eu olho para um homem que ele era peregrino na terra. Ele foi enviado da sua terra. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Caminha nessa terra, porque eu vou fazer de você um povo muito grande. Está em Gênesis 12:2. Esse é Abraão.
um peregrino, sabe? Eu vou falar, imigrantes em muitas nações, né? Passou por muitos lugares, mas Deus falou para ele: eu vou pegar esse peregrino, esse homem que está caminhando pelas terras, e vou fazer dele um povo muito grande, sabe? Ele vai fazer de você uma grande nação, sabe? Hoje nós conhecemos Abraão como o pai da fé, o pai de nações, o pai de multidões. Por quê? Porque ele deixou-se ser transformado por Deus. Outro, que nós já falamos aqui dele, Moisés. Quem era Moisés quando Deus buscou ele? Moisés era um fugitivo. Moisés tinha fugido do Egito, porque eles queriam matar Moisés por uma situação que aconteceu no Egito. E Deus foi lá atrás desse fugitivo e falou: você é o meu escolhido para libertar o povo, para tirar o povo da escravidão. Em Êxodo capítulo 3, verso 10, Deus disse: vai. Esse vai é uma ordem, sabe? Ele está falando: Moisés, vai libertar o povo. E Moisés foi, e hoje nós conhecemos Moisés como um grande libertador. Olha que coisa linda, que coisa profunda, que coisa maravilhosa. Davi, como a gente pode deixar Davi? Nós não podemos esquecer Davi, porque Davi, ele foi escolhido quando ele já estava esquecido. Quando Samuel, o profeta, foi lá para ungir um rei para Israel, chegou lá e começou a olhar para os irmãos de Davi, um por um, e chegou um ponto que não tinha mais irmãos. Ele virou para Jessé, o pai de Davi, e falou assim: tem mais algum, Jessé? Tem. É que ele está lá no campo, cuidando de ovelhas. Enquanto os outros estão aqui, no confortável, ele está lá no mato, cuidando de ovelhas, salvando ovelhas de lobos, sabe, de ursos. Ele está lá. Ele é aquele que fica cuidando de ovelhas. E segundo algumas informações que temos, que ele era um filho até assim, rejeitado, né, colocado à parte, esquecido. Aí Deus pega esse rapaz, jovenzinho, que era esquecido, que podia ter muitas mágoas, muitas razões para não querer fazer nada. Está aqui nessa vida mesmo, vou levar desse jeito. Não. Deus olha para aquele rapaz, que era um pastor de ovelha, um esquecido no meio do mato, traz ele para ser rei de Israel. Deus transforma ele num rei. Por que Deus transformou ele num rei? Porque Deus queria restaurar a glória dele. Que Saul tinha errado contra Deus, e Deus precisava de uma pessoa que tinha o coração correto. Deus precisava de um homem de verdade, precisava de um homem temente a Deus. Deus precisava de um homem que aborrecesse a avareza. Deus olhou para Davi e achou nele esse homem, e Deus trouxe e fez dele um rei. Olha que coisa linda, maravilhosa. Por isso que eu quero te falar, não importa o que você é hoje, o que importa é naquilo que Deus pode transformar você. Por isso que a gente tem que se preparar, por isso que a gente tem que correr atrás. Correr atrás, eu falo de uma mulher. Pensou que eu ia esquecer as mulheres? Não ia. As mulheres são, sabe, o maior presente de Deus para as nossas vidas. E aqui tem duas mulheres que eu quero falar dela. A primeira é Ana. Ana, ela era uma mulher estéril. E ela foi para a porta do templo. Ela chegou na porta do templo e ela chorava tanto de desespero diante de Deus, porque ela queria ter um filho. E naquela época era tão importante uma mulher ter um filho. E ela chorava tanto, que o próprio profeta, sabe, Eli chegou para ela e pensou que ela estava bêbada, da forma que ela estava ali na porta do templo. Mas Ana, ela não estava bêbada, ela estava clamando a Deus por um filho. E Deus ouviu Ana, e Deus tirou a esterilidade de Ana, e gerou nela Samuel, o profeta que veio restaurar, né, formar a escola de profetas, um homem usado tremendamente por Deus. Quando você entra ali pelos livros de Reis, Crônicas, você vai vendo, sabe, Samuel sendo usado, 1ª e 2ª Samuel é usado poderosamente por Deus. Por quê? Porque Deus transformou uma mulher, tirando dela a esterilidade, trazendo dela um fruto, e esse fruto que Deus deu para ela foi para transformar uma geração, para orientar uma geração, sabe? Muito lindo o que Deus faz. E aqui eu paro numa mulher que mexe o meu coração. Eu dei o nome da minha primeira filha dessa mulher. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu pus no meu coração que uma das minhas filhas ia ter esse nome, e o nome dela é Esther. Quem era Esther? Esther era uma órfã.
ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu. Ela ali, qual o futuro de uma menina dessa? Era quase zero naquela época. Mas houve uma situação que aconteceu naquele reino. E aí Esther chega diante do rei, e o rei escolhe ela para ser esposa do rei. Olha o que Deus fez com essa mulher, tirou ela de órfã para a rainha. A expectativa na vida dela não era grande, de uma menina órfã. Hoje já é tão complicado, imagina naquela época. Mas Deus agiu poderosamente, porque Deus tinha um propósito na vida de Esther. Quando eu falo de cada personagem desse, eu pergunto, para que Deus, que o Senhor coloca pessoas em posições? Para que o Senhor escolhe pessoas para crescer? Umas para ser reis, outras para ser rainhas, outras para ser profetas, outras simplesmente para gerar um filho que vai mudar. Sabe por quê? Porque Deus, tudo que Ele faz, tem um propósito. Tem um objetivo, sabe? E o objetivo de Deus transformar as pessoas é para manifestar a glória dele. E nesse livro de Esther, eu quero ler um texto com os irmãos. Esse texto, ele abala o nosso coração. Eu quero que você preste bastante atenção nele. Quando Mardoqueu, está em Esther, capítulo 4, verso 12 ao 14. Quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Esther, imediatamente mandou adverti-la. Não imagines que, somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai e os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia? Olha o que Mardoqueu está falando. Amã era o braço direito do rei. E Amã armou uma cilada para destruir o povo de Deus, para destruir os israelitas, sabe? Para aniquilar o povo de Deus. Ele inclusive já tinha um mandato do rei para poder fazer isso. E Mardoqueu descobre isso e avisa Esther. E ele chama a atenção dela, quando Esther comunica com ele, né? E ele pega e fala assim, olha Esther, presta atenção. Será, quem sabe, se não foi para este dia que foste nomeada a rainha de Israel? Sabe, pensa bem Esther, Deus te escolheu, Deus te deu oportunidade, ela foi criada por um homem que conhecia as leis de Deus. Então, Esther, presta atenção. Quem sabe não é nesse momento, se é para isso que Deus te escolheu, para você ser usada para salvar o teu povo. E eu quero te dizer isso, que nós temos que entender isso. Quem sabe você está onde está hoje, na posição que está hoje, ou como pai de família, ou como empresário, ou como um funcionário numa empresa, ou sabe, como um professor numa escola, ou como um aluno na escola. A posição aqui não é o que define, que ela pode ser qualquer uma posição, mas quem sabe que o local que você está não é para você ser usada por Deus, manifestar a glória dele e vir salvar uma geração para Cristo Jesus. Toda pessoa que Deus coloca a sua mão, que Deus unge, que Deus toca, Deus a transforma. E Deus, ele transforma sempre, como eu falei, com um propósito, com um objetivo. Ele transforma para cumprir o propósito de manifestar a glória dele. Tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus realizava, irmãos, sempre Jesus falava que era para glorificar o Pai, que era para exaltar o Pai, sabe? Não teve um milagre que Jesus não fez, que não foi para mostrar o Pai, para equipar o Pai, para mostrar a glória de Deus. Sabe, queridos, e eu quero fazer uma observação aqui para nós hoje, para você hoje. O que Deus te dá, o que Deus te capacita, o que Deus te equipa, o que Deus te prepara, ele deixa claro que não é para nosso usufruto próprio, não é. Sabe? É lógico que quando nós estamos numa posição, nós temos os benefícios dessa posição, isso é natural. Se você for
presidente de um banco, você vai ter benefício, vai ter motorista. Eu tenho um sobrinho que ele é diretor de empresas lá no Brasil, que tem, inclusive ele tem 2 motoristas, para poder levar, buscar, para realizar as coisas para ele. Tem escritório, você beneficia, você ganha. É lógico, se você está numa posição, toda posição que você está, você tem as responsabilidades e tem o benefício. Isso é normal. E nós queremos chegar mais alto em posições, porque o homem almeja coisas grandes. E quem tem um Deus grande e poderoso pode almejar coisas grandes. E quando nós almejamos coisas grandes, nós temos que entender que tudo que a gente almeja traz também responsabilidades. E aqui que eu quero entrar com você. Você não está colocado onde você está para o seu usufruto próprio, para o seu usufruto pessoal. Tudo que recebemos de Deus é para ajudar os outros, é para cooperar com os outros, é para capacitar os outros. Efésios capítulo 4, verso 11, 13, é muito interessante, que lá mostra os ministérios. E todo o ministério que Deus fez foi para aperfeiçoamento dos santos, para o ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Olha o que ele fala, que tudo que Deus deu, sabe, de ministérios, de dons para aquelas pessoas que Ele nos dá, é para capacitar os outros, para levar os outros a ir mais longe, a crescer mais, e também para que o corpo de Deus seja edificado. Se é só para capacitar as pessoas, não tem sentido. As duas coisas andam junto, capacitar, edificar, porque nós estamos crescendo em um processo para sermos varões perfeitos. Então esse é o processo de Deus, e é para que o corpo de Cristo seja edificado e tenhamos pleno conhecimento, olha que coisa linda, do Filho de Deus. O que é pleno conhecimento? Reconhecimento de quem Jesus é, reconhecimento de quem Deus é, sabe? É exaltar, é glorificar, é elevar o nome de Jesus. A pergunta que eu tenho, porque o propósito de Deus é para uma geração. O propósito de Deus é para uma família. O propósito de Deus é para uma cidade. O propósito de Deus é para uma pessoa. O que eu pergunto é se tudo o que fazemos está beneficiando esta geração, se o que fazemos está beneficiando a família, se o que fazemos está beneficiando a esposa, os filhos, se o que fazemos está beneficiando os nossos colegas de escola, se o que fazemos está beneficiando a nossa geração. Nós temos que entender isso. O que fazemos é para beneficiar os outros. Tudo que Deus nos dá, queridos. E se você, que eu sei que você quer crescer em Deus, você tem que pôr no seu coração, é para beneficiar outra pessoa, sabe? Você ganha para levar a outra pessoa a ganhar, você ganha para ajudar o outro. Temos que pensar nisso. Por que estamos nessa quarentena? Nós estamos nessa quarentena para salvar vidas. Se tem uma expressão que eu gosto, é salvar vidas. Conversando há pouco tempo com um rapaz, e ele trabalha dentro de um ministério da igreja, e eu perguntei a ele por que ele trabalha com tanto prazer para aquele ministério. Ele falou, porque o dia que eu aprendi sobre esse ministério, a pessoa que me ensinou falou, esse ministério existe para salvar vidas. Esse ministério existe para salvar vidas. Esse trabalho que fazemos, contínuo, rotineiro, sabe, é para salvar vidas. Tudo que nós estamos fazendo é para salvar vidas. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Por isso que eu falei para você, não olhe para você hoje, olhe para aquilo que Deus pode transformar você, que Deus vai transformar você para salvar vidas. E muitas vezes nós estamos numa quarentena, nós estamos fechados em casa, nós estamos obedecendo o governo sim, em todas as coisas, porque nós somos povo fiéis, nós somos homens de verdade, e homens de verdade obedecem a sua liderança, e a sua liderança governamental do seu país diz para você estar em casa, e nós estamos em casa obedecendo, nós estamos andando tudo dentro da lei. Sabe por quê? Porque o objetivo é salvar vidas. Porque se todo mundo pegasse essa doença junto ao mesmo tempo, sabe, esse vírus se espalhasse, não teria hospitais para tratar as vidas. Então, quando eles colocaram as pessoas em quarentena, o objetivo, a ideia, quando você conversa, quando você ouve, quando você estuda, quando você lê sobre o assunto, é que eles estando em quarentena, o vírus não vai propagar tão rápido, e assim dá tempo de nós nos prepararmos, dá tempo de nós nos equiparmos, dá tempo de nós estarmos prontos para o momento em que isso crescer, a gente poder atender. Então o objetivo é salvar vidas. Quando médicos estão lá, horas a fio, fora dos horários, sabe, muitas vezes ganhando até menos,
mas estão ali, pagando um preço para salvar vidas. O nosso objetivo é salvar vidas, sabe? Porque para que outros tenham a oportunidade de viver, é a única coisa que nós fazemos sacrifício. E aqui, eu quero encerrar com o sacrifício dos sacrifícios. Eu convoco os irmãos, porque irmãos, para que nós possamos atingir os objetivos de Deus, nós temos que sacrificar muitas coisas, muitos hobbies. E hoje em dia, os hobbies não são importantes, porque não dá para você fazer, ok? Sabe? Tem muitas coisas que você gostaria e que você planeja a sua vida e hoje você vê que não é tão importante assim. O que você quer mesmo é viver, e viver bem. Então, se quer viver bem, hoje eu te convoco, irmão. Hoje eu te chamo, meus irmãos. Sabe para quê? Para a gente entrar no processo de ganhar essa geração, de transformar essa geração, de salvar muitas vidas. Nós estamos num processo de treinamento para salvar vidas, para ganhar vidas. Deus tem um projeto para essa nação. Deus tem palavras maravilhosas sobre Portugal. Portugal é a porta do avivamento. Você ouve o mundo inteiro falar isso. A facilidade como que se entra e se espalha pelas nações através de Portugal. Portugal é um local estratégico para Deus. Você está dentro da estratégia de Deus. Você é um escolhido de Deus para salvar vidas. Bota isso no seu coração. E eu quero encerrar aqui com o sacrifício dos sacrifícios. Você sabe por que Jesus morreu na cruz? Aí você fala, simples, pastor, para salvar vidas. Eu vou ser mais técnico. Para nos dar a oportunidade de viver. Jesus morreu na cruz para nos dar a oportunidade de viver. Jesus, nós estamos aqui para te representar. Nós estamos aqui para te glorificar. O objetivo dessa palavra é que o seu nome seja exaltado, que o seu nome seja glorificado e que cada um de nós abra o coração, abra também a nossa disponibilidade para sermos treinados, para podermos levar mais longe esse evangelho maravilhoso, levar a sua palavra. Nós queremos ser homens tementes a Deus, nós queremos ser homens de verdade, nós queremos ser homens que representam o Senhor. Então, Senhor Jesus, capacita-nos. Espírito Santo, que o Senhor encontre em nós um coração aberto a isso, um coração humilde, que não olha para o que vamos ganhar, mas que olhamos para as vidas que vamos salvar. Isso que nós queremos. Nós queremos ser uma igreja de amor, uma igreja de paz, uma igreja de harmonia, uma igreja de salvação, uma igreja que liberta o cativo e o oprimido, uma igreja que é usada pelo Senhor. Por isso nos colocamos nas tuas mãos. Enche-nos do teu Espírito agora. Em nome de Jesus Cristo, que cada irmão, aonde ele está agora, ele possa pôr sua mão à frente. Eu vou pedir você que está aí do outro lado, coloque a sua mão à frente. Eu quero liberar uma unção sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu libero sobre a vida dos meus irmãos uma capacitação sobrenatural para eles buscar ser esses homens, esse tipo de homem que o Senhor procura. Que o Senhor procura homens que são tementes ao Senhor. O Senhor procura homens que vivem a verdade. O Senhor procura homens que são inimigos da avareza, que são inimigos, sabe, de tudo aquilo que compete com o reino do Senhor. Então, Senhor, eu libero a unção de capacitação sobre esses homens. Eu sei que muitos deles sentem-se despreparados, mas eu sei que aquele, que o Senhor da guerra que nos prepara, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o que é digno de honra, glória e adoração, é que nos capacita. E eu oro para que essa capacitação venha sobre cada um, para ele vencer o seu desafio, em nome de Jesus Cristo. Amém.